A guerra de Israel contra o Hamas ainda está gerando muitos embates no Congresso Nacional Brasileiro. E durante as votações na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional nesta semana, deputados do PSOL defenderam a Palestina, em outras palavras, o Hamas, e condenaram Israel pelo contra-ataque ao grupo extremista. Na ocasião, os deputados de direita e esquerda entraram em choque. Os deputados e deputadas do PSOL afirmaram que o contra-ataque de Israel é um massacre que tem como objetivo a ampliação de fronteiras, que é colonialista, incentiva o apartheid, um extermínio, uma tentativa de limpeza étnica e está matando uma criança palestina a cada 9 minutos. E foram rebatidos e desmascarados pelos deputados de direita e conservadores. Veja. Senhor presidente, primeiro cumprimentá-lo por ter conseguido fazer um acordo aqui que vai tratar de aprovar uma série de moções de solidariedade ao Estado de Israel e de repúdio aos ataques terroristas covardes do Hamas. E acrescento, obviamente, também de solidariedade a todas as vítimas civis e inocentes que perecem em uma guerra, como é o caso. É muito triste a gente ver o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Senhores, o Hamas tem 40 mil militantes, que é o que justifica e legitima as ações que parte dos senhores vem aqui defender. Na faixa de Gaza tem mais de 2 milhões de pessoas. E eu lembro aos senhores, tem lá também mais de 20 brasileiros que ainda não saíram da faixa de Gaza por determinação de bloqueio realizado nesse momento pelo Estado de Israel. Os senhores não vão falar desses brasileiros que estão na faixa de Gaza? Os senhores não vão falar das crianças que a cada 9 minutos estão perdendo as suas vidas na faixa de Gaza? Nós, repito, nos solidarizamos com todos os civis. Todos os civis. Esse massacre que tem como objetivo a ampliação de fronteiras, retirando mais um pedaço do território palestino, porque é isso que está em jogo. Não nos enganemos, não tem tido dessa Comissão de Relações Exteriores a mesma atenção. De uma ação colonialista, que incentiva o apartheid, e que nesse momento, senhoras e senhores, agora já, e por aí eu termino, presidente, está bloqueando água, comida, energia elétrica de milhões de pessoas na faixa de Gaza e que está matando uma criança palestina a cada 9 minutos. Nós não podemos deixar de dizer. Quando Israel passou Gaza para controle da autoridade palestina, ele saiu. O Hamas entrou no lugar da autoridade palestina, expulsou a autoridade palestina e controla a mão de ferro Gaza desde então, com leis duríssimas e se preparando para uma ação como essa que nós vimos, terrorista contra o Estado de Israel. É simples o raciocínio. Mas ouvir aqui nessa comissão histórias, narrativas, que na verdade beiram a falácia, nos deixa constrangidos. Todo mundo sabe que a guerra que está acontecendo agora, nesse momento, não é entre Israel e palestinos. É Israel contra um grupo terrorista chamado Hamas. Um Hamas que não respeita nada e nem ninguém. Um Hamas que usa o povo palestino como escudo. Imagine, senhoras e senhores, que Israel é o único país do mundo que, quando vai bombardear alguém, ele avisa. Estamos indo bombardear, vocês têm tantos minutos para tirar os inocentes daí. E o Hamas não tira. O Hamas os usa como blindagem para exatamente produzir no mundo esse sentimento de que Israel seria o vilão. O vilão aqui tem nome, se chama Hamas, e agora unido ao Hezbollah. Nós estamos falando da única nação do Oriente Médio que é democrática. E aí vem a esquerda, e é claro que não é toda, talvez somente a extrema esquerda,
vir e lutar contra esse pensamento, essa história que estamos falando, que não é narrativa, é uma história real, de que o Hamas é um grupo terrorista. Nós temos aqui fotos, nós temos aqui crianças, famílias inteiras sequestradas. O Kafir, aqui um bebê, que é israelita, mas também é argentino, foi sequestrado. Nós temos uma família inteira, família da En, do Tal, do Adi, do Neive, todos eles sequestrados. Existe algum tipo de crime pior do que o sequestro? É o mais covarde de todos. Mulheres estão sendo estupradas, estão sendo colocadas como vitrine, como se fosse um troféu por esses loucos do Hamas. Israel tem que se mover. O mundo deveria ter que se mover, porque não é a primeira vez. Porque eles têm um pensamento: destruir, aniquilar o Estado de Israel. Para eles, Israel não deve existir. Então a extrema-esquerda deveria ter um pouquinho mais de consciência e pelo menos ir a público dizer: não, o Hamas é de fato um grupo terrorista. Eles assassinaram, roubaram, estupraram mulheres, decapitaram bebês. Meus pêsames, é claro, a morte de todas essas crianças que estão agora lá na faixa de Gaza sendo assassinadas por causa dessa guerra. Mas nós não podemos nos fechar os olhos nem nos calar. Israel vive. Muito obrigado, senhor presidente. Nós não estamos vendo uma guerra, nós estamos vendo um genocídio, nós estamos vendo um massacre, nós estamos vendo um extermínio, nós estamos vendo uma tentativa de limpeza étnica. E, na faixa de Gaza, convivendo na maior prisão a céu aberto do mundo, comparável com o regime de apartheid da África do Sul. Seria o seguinte, senhor presidente, não sei se é possível ainda, mas acrescentar na minha moção, que está no bloco, solidariedade aos civis palestinos que estão sofrendo os horrores da guerra, excluída qualquer solidariedade aos terroristas do Hamas. Colocando isso, eu não tenho nenhum problema, aliás, faço questão, independentemente do apoio ou não da Fernanda, de colocar isso na moção, até porque é importante lembrar, essas moções foram apresentadas logo depois do dia 7, então ainda não havia o contra-ataque do Israel como nós estamos vendo hoje, então acho importante nós colocarmos, se for possível, essa frase que eu solicitei, e se a Fernanda quiser votar favorável, fica à vontade, se não quiser também, foi feita a sugestão. Nenhuma vida vale mais ou menos que outra. Foi feito um bloco, e 6 dessas moções são moções claras, no sentido pró-guerra. Então, eu sugeriria separar as moções, como eu tinha sugerido no início da reunião. Bom, então não, presidente. Não é mais possível. Que não podemos deixar de falar de colonialismo, de apartheid. Eles espancam as mulheres que o pessoal tanto defende. Espancam com violência. Eles tratam a mulher como se fosse um objeto, ou pior, um lixo. Então, esse tipo de justificativa aqui não se sustenta. E falar sobre Israel, aplicar o regime colonialismo, isso aqui é brincadeira. Quem deu o Estado a Israel foi a ONU. Então, cumpre a ONU, a Organização das Nações Unidas, se reunirem novamente e assim estabelecer, então, o Estado da Palestina. Israel é a favor disso, os palestinos também são, mas não conseguem porque o Hamas dominou aquele lugar. E só tem um jeito disso acontecer, é exterminar o Hamas. Um cessar-fogo agora daria ao Hamas o direito dele se reorganizar estrategicamente e possivelmente usar esse momento para, de novo, praticar mais barbaridades. Então não há outra situação a fazer. Não é guerra entre Israel e palestinos, é guerra entre Israel e o Hamas. Todos nós concordamos que temos que proteger aqui os civis nesses conflitos. Gostaria de orientar aqui o próprio Itamaraty e talvez colegas que ainda defendam o Hamas, porque a justificativa é panfletária do Hamas. É exatamente isso que se escuta dos líderes do Hamas concernente ao que eles estão incorrendo nas ações que eles fazem de barbárie para justificar suas ações. É exatamente isso aqui que está colocado. Então não podemos aceitar isso. Isso é uma moção negativa, de uma premissa de que o Estado de Direito de Israel é um Estado opressor de outras minorias, tanto que dentro do seu próprio estatuto, sua Constituição, ele abraça todas as minorias. E Israel tem o direito de se defender, sim. É de buscar outra liderança do povo palestino que não o Hamas. Isso aqui é chocante, presidente e colegas. Crianças aqui de 2 anos e de 4 anos, reféns de sequestro. Qual é o exército de libertação que sequestra? Qual é o grupo político legítimo de diálogo representativo de um povo que sequestra? Isso não é um grupo legítimo de diálogo. Temos que, como Brasil, como relações exteriores,
negar grupos extremistas como eles e não legitimá-los e chamá-los para o diálogo, para a composição, para apaziguar. Não há paz com esse tipo de grupo. Presidente, eu gostaria de lembrar aqui, em relação a essa moção, que infelizmente ela acrescenta mais pólvora à guerra. Infelizmente. Porque ela traz um caráter extremamente antissemita e antisionista. Ela traz aqui, na justificação, termos como regime de colonialismo aplicado por décadas pelo Estado de Israel. Traz aqui a acusação de que Israel quer exterminar o povo palestino, que há uma limpeza étnica do povo palestino. Nada disso é verdade, senhor presidente. Se a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto, ela é uma prisão a céu aberto que é controlada pelo Hamas. Aqueles estados, deputado Fernando, da Palestina e de Israel estão em guerra, pelo menos a parte da faixa de Gaza está. É óbvio que a fronteira vai acabar sendo fechada. Estados que estão em guerra, presidente, não têm relações de fronteiras abertas. Isso é a coisa mais óbvia do direito internacional. Para começar. E quem controla a faixa de Gaza é o Hamas. Informações importantes, aliás, que precisam ser aqui corrigidas. Sabe quando, deputado Glauber, do consumo de água da faixa de Gaza vem de Israel? 7%. O Hamas destruiu 9 de cada 10 cabos de eletricidade entre Gaza e Israel na invasão recente. Aliás, eu estive na fronteira com Gaza, pouco mais de 500 metros, agora um mês atrás, e eu vi as instalações de fornecimento de energia elétrica, sobre as quais mísseis são atirados de Gaza pelo Hamas e as atingem, prejudicando o fornecimento de energia que vai de Israel, e Israel não cobra há anos os bilhões já de dólares em dívida que o Hamas tem com Israel pelo fornecimento de energia elétrica. Mais um dado no Twitter oficial da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos está lá publicado agora que o Hamas roubou das Nações Unidas o suprimento de energia das Nações Unidas para seus próprios fins. Então, senhor presidente, acho uma pena que mais uma moção seja utilizada aqui para distorcer a realidade. É óbvio que votaremos contrariamente, porque essa moção aqui não busca paz. A paz ela só acontecerá com o fim do Hamas, porque ele é, esse grupo, uma organização terrorista que visa o fim do Estado de Israel. Não visa a paz. Não tem como você ter paz com uma pessoa que quer o seu fim. Não querem diálogo. E eu já tinha sugerido, e que bom que foi incluído na minha moção, a solidariedade ao povo palestino, excetuado, obviamente, todo o grupo terrorista Hamas, e o pessoal não quis votar a favor quando ainda teve a oportunidade. Então essa narrativa de quem vota aqui agora é contra o povo palestino é mentirosa, porque já teve a oportunidade antes, não quis votar, e esta moção apenas contribui para botar mais pólvora na guerra, sendo extremamente antisionista e antissemita. Obrigado, senhor presidente. Como se percebeu na fala da deputada Fernanda Melchiona, o pessoal se negou a reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. Mas, apesar da resistência da esquerda, os deputados votaram e aprovaram requerimentos de repúdio ao grupo terrorista Hamas, que no dia 7 de outubro invadiu comunidades ao sul de Israel, deixando mortos, feridos e levando mais de 200 pessoas como reféns. E também solidariedade e pesar com o Estado e o povo de Israel e as vítimas do conflito no Oriente Médio.